Fala galera, eu sou Giovanni Piatti. Hoje eu vou falar aqui sobre o novo álbum do Diogo Bonamassa. Saiu hoje e se chama Royalty. A primeira coisa legal de a gente prestar atenção aí nesse álbum é justamente o nome, porque ele foi gravado no estúdio Abbey Road na Inglaterra, assim como boa parte dos discos dos Beatles, algumas coisas do Pink Floyd, dos Stones e de várias outras bandas aí. Então, justamente por conta disso, o nome Royalty. Esse é o primeiro álbum com músicas inéditas do Bonamassa desde o Redemption de 2018, que foi o disco que me fez realmente passar a gostar do trabalho dele e passar a conhecer a discografia um pouco melhor. Eu estava bastante curioso com o que poderia vir aí, porque uma coisa legal é que ele foi escrito junto com o Bernie Marsden, que era guitarrista do Whitesnake, e além ali da parte de composição, o Bernie também participou das gravações, então eu estava bastante curioso para saber o que poderia ter de diferente. Falando um pouco aí sobre as faixas, ele tem um total de 10 músicas. A primeira delas se chama When One Door Opens. Ela já tinha sido lançada como single há um bom tempo atrás, se eu não me engano até foi o primeiro single do álbum. E ela tem um começo bem legal ali, porque logo no início da música tem umas orquestras, uma coisa assim bastante cinematográfica, eu diria, que eu acredito que seja justamente para dar esse clima aí de Inglaterra e tudo mais. E passando essa parte, ele já entra ali com um riff de guitarra muito bom, um riff bem forte, bem na cara assim, que se eu não me engano foi gravado com uma Stratocaster ali anos 50, e ele segue nessa coisa bem melódica assim. A partir da metade da música ele tem um break e a partir dessa parte a música se transforma em algo mais pesado assim, mais rock and roll, o que eu achei muito legal. Eu diria até que foi uma das coisas mais pesadas que eu já escutei do Bonamassa até agora. Um outro ponto interessante sobre essa música é que na primeira metade ali, onde ela é mais lenta, dá para dizer que a harmonia, a melodia em geral, ela é bastante repetitiva, mas mesmo assim ele consegue fazer de uma forma que não fica uma coisa cansativa, não fica um negócio chato. Então dá para dizer que é realmente algo bastante interessante. Logo depois a gente tem Royalty, que é a faixa título do disco. Eu não achei uma das melhores músicas ali do álbum, mas ainda assim é uma música legal. É um blues mais tradicional, com um pouco mais de peso, e talvez acho que o ponto mais interessante ali seja algumas passagens bem específicas, onde ele dá um clima meio oriental, uma coisa mais diferente ali, mas no geral não foge muito dessa coisa do blues. A música seguinte se chama Why Does It Take So Long to Say Goodbye. Ela também já tinha sido lançada como single há não muito tempo atrás, inclusive Bonamassa soltou um clipe dela também. E talvez seja uma das coisas mais legais aí do álbum, tá com certeza entre as melhores músicas. Ela começa também com um riff mais lento, assim, tocado nas cordas mais agudas ali da guitarra. E é uma melodia bastante forte, assim, algo com bastante feeling, me chamou bastante atenção. E assim como a primeira música, a partir da metade ela tem um break ali, onde depois vem uns riffs mais pesados e tudo mais. Nessa música especificamente, eu achei que esses riffs tiveram uma vibe meio Led Zeppelin, alguma coisa do tipo. E é interessante porque se a gente for pensar nisso, dá pra dizer que o Bonamassa encontrou meio que uma fórmula aí, talvez desde os últimos discos aí, 2, 3 discos atrás, não sei exatamente, mas realmente ele entrou na zona de conforto de seguir essa linha ali, onde ele faz uma introdução mais lenta pra música, e depois a metade ali segue nessa coisa de um riff mais pesado, entram uns solos ali mais rápidos, e sempre essa mesma coisa. Não que seja algo ruim, mas dá pra perceber que ele tá se repetindo bastante nisso. Lookout Man foi uma música que de início, assim, eu estranhei um pouco, porque ela é bem diferente. Ela começa ali com um riff de baixo e violão, alguma coisa assim. São umas notas bem graves, assim, com um timbre mais sujo. E esse riff ele se repete por quase a música inteira.
junto também com um vocal assim mais falado do Bonamassa. Dá para dizer de certa forma que é um blues pesado, algo do tipo, e eu senti também uma certa influência ali do Black Sabbath ou qualquer coisa assim. O nome da música seguinte é High Class Girl. Sinceramente, foi uma das que me chamou menos atenção no disco. Talvez a música que fique mais ali dentro da coisa do blues tradicional, não tem nada realmente diferente que o próprio Bonamassa já não tenha feito antes. Então, assim, apesar de não ser uma música ruim, eu acho que realmente não é uma música que vai se destacar no álbum no geral. Na sequência, a gente tem a Conversation with Alice. É uma música que eu gostei bastante. Ela tem uma pegada assim mais Southern Rock, uma coisa meio blues rock. Eu achei que lembra bastante as coisas mais recentes assim do Lynyrd Skynyrd e talvez algumas coisas assim da discografia do Blackberry Smoke também, que aliás quem não conhece é uma ótima banda. Assim como qualquer boa música aí de Southern, ela tem um solo muito legal de slide ali na guitarra. Eu acho que é algo essencial nesse estilo. Então, apesar de não sair muito ali do que é comum para o Southern Rock, eu achei uma das músicas mais legais também, assim como Why Does It Take So Long to Say Goodbye, que eu já tinha comentado agora há pouco. A próxima música se chama I Didn't Think She Would Do It. É uma música que eu achei bem diferente, talvez a música mais diferente no álbum inteiro e também é mais interessante. Ela começa ali nos primeiros segundos, principalmente, com uma harmonia assim, bastante parecida com Taxman dos Beatles, o que eu acho que faz bastante sentido, né, se a gente pensar em todo esse conceito assim, do álbum britânico e tudo mais, sem falar que o Bonamassa também já tocou essa música ao vivo. Então, eu realmente não duvido que ele tenha pegado ali uma certa inspiração de Taxman para fazer ali a introdução dessa música. Passando essa parte da introdução, a gente entra em uma vibe um pouco diferente ali. Eu nem sei definir exatamente qual seria a sonoridade, mas começa ali um ritmo que pode se chamar de uma cavalgada, assim, aquela coisa bem no estilo do heavy metal anos 80. E passando essa parte, ela tem também um riff bastante melódico que, apesar de ser um pouco inesperado, eu achei que lembra bastante algumas coisas do Muse, que não é uma banda que normalmente o pessoal do blues escuta, né? Mas realmente achei que teve uma semelhança bastante grande. O refrão dela é bastante interessante também. Ele segue numa vibe meio jazz, só que apesar de todos aqueles acordes, né, aquela harmonia toda bastante complexa, ele ainda usa uns timbres bastante sujos, né, na guitarra, no baixo e tudo mais, o que não é comum no jazz. Então, acho que juntando todos esses fatores, realmente dá pra dizer que é a música mais louca ali no álbum, né, porque ela começa com uma coisa de Beatles, depois tem ali uma cavalgada de heavy metal, né, um pouco de jazz. Então é bastante diferente, com certeza a música mais interessante do álbum. Beyond the Silence é uma música que ela começa com aquela cara assim meio velho oeste e tudo mais, né? Ainda também na pegada mais puxada pro Southern, né? Como algumas outras músicas que eu já falei aqui. E só que nesse caso, especificamente, eu não achei algo tão legal, porque ela é muito parecida com algumas coisas que o Bonamassa já fez, que todas as outras bandas aí de blues rock, de Southern Rock já fizeram também, né? Só para citar alguns exemplos, o próprio Bonamassa tem The Ballad of John Henry e também Redemption, do último disco que eu tinha comentado, elas são bem parecidas. Então aqui é totalmente mais do mesmo nessa música. Logo depois a gente tem aí Lonely Boy. É uma música que ela puxa mais para aquele estilo assim, rockabilly, anos 50, uma coisa nessa pegada. Só para dar um exemplo assim, acho que talvez lembre um pouco as músicas do Stray Cats. Por último, para fechar o álbum, a gente tem Savannah, que acho que entre todas as músicas do álbum talvez seja a música que mais fica ali pro lado do Southern, quase um country na verdade. E eu achei uma das coisas mais legais no álbum inteiro, com certeza.
Além de tudo, ela tem ali um solo de violino, que eu acho que já diferencia um pouco, né, do resto das outras músicas. Ela tem assim algumas coisas trabalhadas na guitarra, no violão e tudo mais, só que no geral realmente é uma música que difere um pouco de todas as outras, né? Se eu não me engano, até no último álbum Redemption, ele também tinha fechado com uma música acústica. No geral, eu achei que foi um álbum muito bom. Não fugiu muito do que se espera dentro desse estilo, né? O que, se a gente for pensar, não é necessariamente ruim, porque o blues, o southern rock, enfim, toda essa galera assim mais tradicional, às vezes são um pouco resistentes à mudança, né? E eu até entendo, porque eu acho que são estilos que, se você muda demais, acaba descaracterizando um pouco. E, enfim, quando a gente vai escutar um álbum desse estilo, já tem uma sonoridade específica que a gente espera, né? Então, realmente acho que não tem muito para onde fugir. Mas fora essa questão toda das músicas, né? Eu acho que para quem é guitarrista, assim como eu, é sempre algo muito legal poder escutar ali aquelas guitarras dos anos 50, dos anos 50, né? O álbum foi praticamente todo gravado com essas guitarras, assim como todos os últimos do Bonamassa, né? Acho que com exceção da faixa título aí, Royalty, que ele gravou com uma Zemite 77, que, para quem não sabe, é uma guitarra japonesa, mas ela é feita toda baseada em alguns projetos de um luthier inglês que se chamava Zemites. O próprio Bonamassa falou em um vídeo recentemente que ele comprou essa guitarra justamente para gravar esse disco, né? Então faz todo sentido ele usar uma guitarra de projeto britânico em um disco que seria como uma homenagem ali à Inglaterra. Por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou do disco e até a próxima.